Nós tivemos nessa semana, ontem falamos amplamente aqui no Bandeirantes Acontece e hoje ao longo de toda a programação de situações das mais extremas sobre a segurança das cidades e um comportamento, e a Sônia estava falando fora do ar aqui comigo e falamos ontem porque Zaidan fez uma menção a Virgulino Ferreira, o Lampião, porque temos cenas de verdadeiro cangaço em diferentes regiões do Brasil. Aconteceu em Criciúma, aconteceu em Santa Catarina, aconteceu em Cametá, no Pará, e não é a primeira vez que isso acontece. Já temos registros de outros casos em que bandidos invadem cidades e tentam tomar de assalto a cidade, levando o terror para as populações locais. Nós estamos com o Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Sérgio, como vai? Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. A todos. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Me diga, você como um especialista e que analisa, tem informações da história desse tipo de comportamento dos bandidos. Isso está se tornando cada vez mais frequente e acontece porque eles percebem que essas cidades estão menos preparadas para desafiar tanto a questão de planejamento como de armamento, de estrutura que eles montam para tomar de assalto essas cidades? Então, esse é um fenômeno que tem mais ou menos 15 anos, 10 a 15 anos. O episódio mais famoso foi no Nordeste, quando uma cidade foi invadida por uma quadrilha de criminosos e os funcionários do banco foram amarrados numa picape para servirem de escudo humano contra a reação da polícia da região. E a partir daí ficou conhecido como o novo cangaço, exatamente. É um fenômeno que, infelizmente, tem se tornado comum, porque ele é, de um lado, extremamente eficaz, porque ele aproveita das brechas, da ineficiência da estrutura das próprias instituições policiais. O que o ouvinte da Band precisa entender? Nós temos nas cidades médias, e em geral isso acontece em cidades médias, cidades pequenas, uma economia que, de certa forma, faz com que tenha dinheiro circulando. Isso é normal, isso é da vida de um país. Ontem, por exemplo, dia 30, nós tivemos o pagamento da primeira parcela do 13º de muitas pessoas que têm carteira registrada. Nós tivemos o pagamento do auxílio emergencial. Tivemos o pagamento de... Algumas empresas pagam os salários no último dia do mês, no dia 30. Isso fez com que os bancos precisassem fazer aportes e levar recursos para essas cidades. Isso é uma realidade. Com essas informações em mãos, as quadrilhas aproveitam essa situação e aproveitam que as polícias nesses lugares são polícias que têm estruturas menores. Não faz sentido você manter um batalhão de choque, um batalhão de força especializada como Rota, BOP e vários outros do país todo em todas as cidades. Você precisa deixar onde o problema existe. E aí você tem quadrilhas que foram se especializando em aproveitar essas brechas e atacar pequenas e médias cidades. Em momentos chaves, quando o dinheiro está à disposição, com estruturas menores, acaba acontecendo isso. Então, isso é importante. Por outro lado, nós temos aí, sim, um problema muito mais sério, que é da dificuldade de prevenir esse tipo de crime, de um lado, e, por outro lado, a gente tem uma enorme ineficiência do poder público em investigar crimes e prevenir que eles aconteçam. Pelo poder bélico dos criminosos, pelo modus operandi, pelas táticas adotadas, não são amadores, nem no Pará, nem em Criciúma, e precisaria já de uma articulação entre as polícias de todos os estados para que a gente conseguisse se antecipar a esses movimentos e fazer com que isso não acontecesse. Mas esses dois casos revelam como o Brasil, o discurso sobre segurança pública está muito distante do que acontece na ponta, no dia a dia da população. Enquanto a gente fica falando de política, ideologia, a polícia na ponta não consegue resolver pequenos problemas ou grandes roubos. Renato Sérgio, boa tarde. Eu gostaria de te perguntar exatamente sobre isso que você tocou. Prevenir é difícil. E a gente sabe que os recursos eles são escassos, mas de que forma a gente pode fazer uma distribuição para evitar, na medida do possível, pelo menos na região, ou inibir
algo que estaria sendo planejado. Por que eu te pergunto isso? Porque todo mundo sabia que o dia do 13º era aquele, né? Foi o dia 1º, normalmente as pessoas receberam. Então, já sabendo disso, desse modus operandi dos bandidos, desse novo cangaço, né? Como a gente está mencionando já, e não é de hoje, né? Já tem alguns anos. De que forma isso pode ser mais eficaz nesse combate, uma vez que a ousadia deles está aumentando. É demais, foram 30, se a gente olhar o caso de Criciúma, com armas muito modernas, carros, e se espalharam e ficou por isso mesmo, sabendo que um banco com vigia, 11 horas da noite, era algo completamente frágil, não? Sem dúvida, por isso que a tecnologia é importante. Nós não vamos conseguir criar batalhões de forças especiais em todos os estados, em todas as cidades. Isso não existe, seria caro e desperdício de dinheiro público. Então, só o recurso humano não resolve. O Santa Catarina, paradoxalmente, é conhecida como um estado que tem um sistema de inteligência, de segurança, chamado cercamento eletrônico, que é um sistema de câmeras e sensores que identifica padrões, carros, placas de automóveis e movimentação, que qualquer coisa fora do normal, um alerta é disparado para um analista verificar se é o caso de despachar algum tipo de reforço. A pergunta que fica é por que esse sistema não funcionou em Criciúma? A Polícia Militar de Santa Catarina ela é muito bem equipada em termos tecnológicos, ela tem doutrina suficiente para isso. Agora a pergunta que fica é por que não funcionou, já que tem à disposição? Então, não basta a gente usar esse argumento de que eu preciso ter um policial em cada esquina. Não dá, mas eu tenho uma ferramenta tecnológica moderna, poderosa, que poderia ter disparado esse alerta que dificultasse a vida dos criminosos. E isso tem acontecido em vários lugares do país. A tecnologia é a melhor aliada da segurança pública, do policial, desde que ela saiba ser usada. Porque se ela vira apenas um fetiche, a pior coisa do mundo é isso, porque a gente desperdiça dinheiro e coloca as cidades, a população sobre o poder de cangaceiros, né? De mercenários que fazem com que essa operação seja de uma violência, de uma brutalidade sem tamanho. É algo que precisa ser pensado, porque, de um lado, nós temos a discussão sobre rastreabilidade de explosivos e de armas. A gente precisa saber por que essa arma, de onde veio, para onde ela vai. Os explosivos. O Exército Brasileiro controla os explosivos das mineradoras, das empresas que utilizam esse explosivo. Então a gente precisa saber, não só depois que acontece, porque provavelmente nos próximos dias serão feitas prisões, porque nenhum crime é perfeito, deixa marcas, deixa pistas, mas prevenir. Então eu precisaria ter um bom inventário, um bom sistema de monitoramento, se foi furtado, aonde foi furtado, como foi furtado, quais quadrilhas operam nessa região, porque aí sim a investigação consegue se antecipar e evitar que um crime dessa natureza aconteça. Eu tenho que me antecipar, eu não posso pensar em tentar depois tapar o sol com a peneira e sair atrás do prejuízo. Agora a gente vai investigar e vai conseguir prender esses criminosos, mas o pavor e o estrago já está feito. Zaidan. Renato, boa tarde. Ontem nós falávamos aqui, inclusive você falou aí do cangaço, né? Nós citávamos aqui o Lampião, e eles tinham aquelas espingardas Mauser, né? E a arma mais moderna que eles conseguiram usar foi a Winchester, né? Um rifle de repetição e tal. Hoje os caras, além de AR-15 e tal, tem .50. Araraquara, por exemplo, nós conversamos aqui com um dos comandantes da PM na região e falou, nós encontramos ali vestígios de que eles tinham uma .50, chegaram a disparar uma .50, que é uma metralhadora extraordinariamente pesada e tal. Imagino até que a mesma .50 apareça em várias ações, né? Ela é alugada, provavelmente, para essas ações, ou coisa que o valha. Ou seja, não vai ser qualquer guarnição militar que vai conseguir, ainda que consiga enfrentar na hora, que vai conseguir deter esse tipo de coisa. Agora,
Eles não vão, não é um dia, vamos amanhã, não. Isso é preparado para o dia tal e para a agência tal. Ou seja, há informação de que na agência tal, naquele dia, há mais dinheiro do que o habitual. Mas essa informação, ela também deve chegar às autoridades, né? Ó, no dia tal, durante 3 dias, haverá um volume maior de dinheiro na agência tal do Banco do Brasil, porque haverá um pagamento de auxílio emergencial, coisa que o valha. Esse tipo de informação financeira, de que haverá mais dinheiro numa agência, num banco. Claro que no Brasil inteiro, é difícil saber onde os caras vão agir. Mas isso não deve provocar a priori, exigir a priori, uma guarnição militar quando há mais dinheiro do que o normal? Então, Zaidan, essa é uma ótima pergunta para que a gente consiga entender que essa é a divisão entre segurança pública e segurança que é chamada institucional. Não é exatamente a segurança privada, porque são atividades de segurança privada que têm impactos na segurança pública. Então, por exemplo, desde a segurança de um fórum criminal até bancos. Os bancos não informam, nem mesmo para as polícias, para todas as polícias, para todos os policiais, volume financeiro, porque isso é uma informação estratégica, tanto do negócio bancário quanto de segurança, porque não dá para saber quem está vazando essa informação. É claro que os bancos têm diálogo com as autoridades de todos os estados, existe um esforço de trabalhar de forma cooperada, mas essa informação não é uma informação disponível, porque ela é estratégica. Então, você não vai ter esse trabalho. Mas todas as agências bancárias do país dispõem de sistemas de tecnologia que são monitorados 7 por 24, ou seja, 7 dias da semana, 24 horas do dia, e em centrais de segurança que permitiriam você, por exemplo, identificar qualquer sinal externo de movimentação atípica e, remotamente, sem esperar a guarnição chegar, você acionar uma força especializada que estaria de prontidão. Eu não preciso colocar na frente da agência, mas a prontidão nesses dias pode ser algo que possa ser trabalhado e na parceria. Isso não acontece, porque a gente não tem confiança entre o setor privado e o setor público. A gente tem aí uma série de suspeições mútuas que dificulta muito o trabalho. Isso é uma cotidiano do Brasil, não só do Brasil, em vários lugares do mundo isso acontece. Polícia Militar que não conversa com a Polícia Civil, que não conversa com a Federal, que não conversa com os bancos, que não conversam com as empresas de transporte de valor, e assim sucessivamente. E o criminoso, o mercenário, o líder de quadrilha sabe disso, muitas vezes, como você bem destacou, tem informação privilegiada, não só do dia especial, mas de dentro mesmo, de quem vai ser, qual vai ser o volume de dinheiro, porque, pensemos, para valer a pena uma operação com 40 homens fortemente armados, precisa saber que a operação vai roubar uma quantidade de dinheiro suficiente. Não é uma operação de explodir um caixa eletrônico para roubar, sei lá, 50, 100 mil reais com 40 mil. É com fuzil e com metralhadora .50. Então, também temos que pensar na investigação a dimensão da informação privilegiada. Isso só se faz com muita construção de cooperação. Um exemplo que eu acho que é muito importante para vocês, para o ouvinte entender, durante o triste episódio das Torres Gêmeas em Nova York, depois a gente soube que as agências tinham pedaços da informação de um ataque terrorista. Uma agência tinha um pedacinho, a outra tinha outra. Só que, naquele momento, nenhuma se conversava e a suspeição era generalizada. E permitiu que o ataque acontecesse. Depois do 11 de setembro, tudo mudou nos Estados Unidos. E faz muitos anos, felizmente, que não há um novo ataque dessas proporções no mundo. Eu acho que o Brasil precisa fazer a mesma coisa, precisa mudar completamente a forma de segurança pública. Não é ficar discutindo política, ideologia, não é ficar discutindo se é direita ou esquerda, mas é discutir como é que eu ofereço um serviço de qualidade para a população de acordo com as normas vigentes. E é isso que a gente muitas vezes evita, porque fazer isto vai mostrar vai nos deixar completamente envergonhados, porque os problemas são muitos. O Estado brasileiro não sabe coordenar esforços na área da segurança pública.
E sempre, Renato, há a promessa de mais investimento na vigilância das fronteiras, etc. Toda eleição há esse compromisso assumido e não cumprido. O Brasil, claro, tem uma fronteira terrestre gigantesca e também por mar são vários os pontos em que é possível desembarcar uma carga. Agora, você vê falhas que podem ser evitadas sem muita dificuldade para evitar, por exemplo, a facilidade da entrada de AR-15, de .50 no Brasil? Sem dúvida, porque esse tipo de armamento não é fabricado no Brasil. E as áreas de inteligência têm condições de rastrear e saber cargas e rotas do que isso está entrando. Então a gente precisa fortalecer a barreira para que isso não aconteça. Tanto é verdade que, diante da pandemia, com a limitação de voos e de navios, o tráfico de armas e drogas reforçou seu movimento, a sua logística pelas rodovias. E a Polícia Rodoviária Federal tem feito grandes apreensões em função disso. Então, assim, a Polícia Rodoviária Federal tem condições de atuar. Agora, precisa atuar junto com o Exército, junto com a Aeronáutica, junto com a Polícia Federal. Se não, anteontem, o governo federal falou que esse ano, 2020, vai conseguir aplicar 1,2 bilhão de reais na segurança pública, do Fundo Nacional de Segurança Pública, e isso é fruto do SUSP, do dinheiro das loterias que foi aprovado em 2018. Esse é um recorde que é a partir da nova fonte de loterias que foi aprovada em 2018. Muito bem, esse dinheiro não pode ser investimento simplesmente para fazer mais do mesmo, porque senão ele vai ser dinheiro jogado fora. Ele vai comprar uma viatura nova, que é importante, é fundamental, mas daqui a um ano essa viatura precisa ser comprada de novo e esse talvez não tenha esse 1 bilhão. Então, a gente precisa melhorar a capacidade de articular. A melhor ferramenta à nossa disposição, é a articulação interinstitucional. A gente tem condições, nossas polícias sabem trabalhar desde que a gente consiga fazer com que elas trabalhem numa única direção e não batam cabeça. O nosso sistema faz muitas vezes com que as polícias batam cabeça. E se a gente conseguir fazê-las trabalharem em conjunto, não quer dizer unificar, não quer dizer nada. É trabalhar com metas comuns, a gente consegue se antecipar e acabar com esse novo cangaço. Renato, nisso que você falou, queria aproveitar para voltar num tópico, inclusive agradecer nossos queridos ouvintes aqui pela participação, o Edson e a Esther, que falaram de alguém que passa o serviço e como rastrear o tal informante. Se hoje a gente tem muita tecnologia, informação privilegiada, se até as lojas conseguem rastrear os nossos gostos por um simples e-mail, por conta das redes sociais, por que tanta dificuldade da gente rastrear o tal do informante? Que aí, nesse caso, é importante entender que agora que o episódio aconteceu, eu consigo pedir autorização para a Justiça para quebrar sigilos bancários, telefônicos e chegar no informante. Antes, eu não tenho ninguém sob suspeita. Pode ser qualquer um que trabalha, que mora na cidade. Então, a gente tem que entender que a produção de inteligência de segurança pública tem que ter sempre o cuidado da legalidade. Não é tentar pegar o máximo de informação para tentar criar elementos suspeitos. Eu preciso trabalhar com padrões. Então, se uma informação está sendo compartilhada em algum fórum tipo da Deep Web, é possível rastrear. Se você tem... Então, a tecnologia ajuda, mas a gente também tem que fazer isso no devido processo legal. Porque é assim que vai permitir, é isso que vai nos diferenciar dos criminosos e vai nos permitir puni-los, porque agora que aconteceu, a investigação vai chegar. Eu não posso dizer 100%, mas eu tenho quase certeza que muito em breve nós teremos prisões feitas. Agora, como é que a gente aumenta a nossa eficiência para que as prisões aconteçam rapidamente, o dinheiro seja recuperado e desestimule novas ações? É necessário pensar a fronteira, é necessário pensar a fiscalização de explosivos, é necessário pensar como é que a gente está permitindo que pessoas treinadas em táticas militares tenham toda a liberdade do mundo. Enfim, a gente precisa estar criando... O monitoramento ele é muito mais complexo, porque no limite também tem a ver com o sistema prisional. A gente acaba oferecendo mão de obra
em grande quantidade para as facções de base prisional treinarem e muitas vezes se aproveitarem encomendando esse tipo de ataque. Renato, para encerrar de minha parte, a gente falou aqui sobre pegar gente infiltrada, seja no banco ou seja no frigorífico, onde quer que seja feita a ação, mas existe a possibilidade, ou já se passou a investigar, quando policiais estão envolvidos na informação privilegiada do bandido para saber que aquela cidade vai ter um aparato muito pequeno para atender a necessidade do ataque naquele dia? Existe, e é por isso que existe o que a gente conhece como contra-inteligência. Então, uma das formas de trabalhar é trabalhar de forma aleatória. Então, aquela cidade vai receber uma quantidade e eu coloco uma força que não estava prevista para aquele dia. Mas eu não consigo fazer em todas. Então, eu consigo trabalhar com modelos matemáticos que vai dizer aqui deve acontecer alguma situação em determinado momento desses dias. Então, eu desloco um contingente especial. A gente tem que usar o que a ciência nos oferece. Modelagem matemática, tecnologia, recursos humanos bem qualificados para fazer um trabalho de contra-inteligência. O ser humano, em geral, é uma variável fundamental. Mas essa variável está sujeita a todas essas questões. A gente precisa fazer com que segurança pública não seja meramente reproduzir receitas antigas que não funcionam mais. O mundo mudou e a gente precisa sair atrás e correr atrás para que isso não volte a acontecer, cenas como cenas do cangaço. É até triste, né? A gente voltar de uma história tão complexa do Brasil agora atualizada com armas muito mais potentes e letais. E com transmissão ao vivo pela internet. Ainda é isso. Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Bandeirantes Acontece, da Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até uma próxima, eu que agradeço. Obrigada, Renato.